Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a minha jornada de autoconhecimento, de renascimento. E claro, ela começou lá desde o dia que eu nasci, mas eu só não tinha consciência disso. Em 2018 para 2019, eu comecei a me sentir inquieta, querendo mais, e me perguntava, gente, será que a vida é só isso? Trabalhar, pagar boleto, dormir, comer, levantar? E aí então, Deus conhece todas as coisas, né? Com toda essa minha insatisfação, jogou a isca para então o meu início de despertar começar. E foi ali, naquele final de ano de 2018 para 2019, que eu comecei a buscar na internet alguma coisa que preenchesse o meu coração, que respondesse às minhas perguntas. E eu comecei a ler muitos livros, eu comecei a seguir canais no YouTube que ressoavam com a minha mensagem, com o meu coração, com aquilo que eu estava sentindo. Comecei a fazer algumas práticas que essas pessoas propunham e não sabia eu que ali estava se iniciando o meu despertar. Ali estava se iniciando a descoberta de quem nós verdadeiramente somos. Muitos falam sobre a lei da atração, né? E o meu despertar também começou ali. Quando eu assisti O Segredo, e aí eu comecei a ler livros como O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, tudo aquilo explodiu a minha mente. Eu comecei a ver que eu não era só aquilo que eu tinha sido até ali, que o meu potencial poderia ser muito maior do que o que tinha sido até então. E eu comecei a me aprofundar muito em todos esses assuntos. O interessante é que quando nós vemos que somos pessoas de um determinado credo, e então você começa a perceber que as suas crenças, que tudo aquilo que foi construído, a sua personalidade, quem você é, começa a se chocar com essas novas verdades. E eu passei por essa fase com muita dificuldade. Muitas vezes eu recuei e parei de estudar, porque elas iam de encontro com aquilo que eu havia aprendido ao longo de toda a minha vida, mas mesmo assim, algo dentro de mim sempre me chamava para que eu continuasse estudando, pesquisando. Quando aquilo era muito forte diante daquilo que eu acreditava, eu deixava de lado, ia por um outro caminho que parecia ser mais fácil, mas algo dentro de mim me impulsionava nessa busca, nessa estrada que é a da autodescoberta. E aí interessante é que no início da jornada ali, logo depois de 1 ano, mais ou menos, 2 anos, depois de um pouco de catarses, né, como se dizem por aí, que é quando as crenças antigas se chocam com as crenças novas daquilo que você está estudando, e aí você começa a ter, inclusive, sintomas corporais, né, muitas crises existenciais, e eu passei por tudo isso nesse começo. Mas logo depois é como se a lei da atração começasse a funcionar de repente. As coisas começaram a mudar, a gente teve um salto financeiro, começou a entrar dinheiro de tudo quanto foi lado, a gente mudou, né, da nossa casa, enfim. Foi um salto muito interessante. E aí eu pensei comigo, nossa, então é isso, a lei da atração funciona mesmo, ai que delícia, né? E a gente foi surfar nessa onda e as coisas começaram a realmente a mudar completamente. Porém, antes de mais nada, nós precisamos lembrar que Deus, ele tem um plano para cada um de nós. Né? Tem um verso na Bíblia que diz que a boa obra que Deus começou, ele vai completá-la. E aí então, lá em meados de 2022, né, as coisas estavam indo tudo muito bem. Inclusive eu tinha até dado um tempo para esses estudos, achando, ok, né, alcancei o que eu queria, então é isso aqui, vou seguir agora adiante.
né, conquistando as coisas e tá tudo certo, resolvido, mas eu não tinha entendido que o despertar da consciência, o autodesenvolvimento, ele vem junto com a reconstrução de quem você é. O verdadeiro autodesenvolvimento é literalmente destruir a sua velha identidade e reconstruir ela passo a passo. E foi aí então que em 2022 tudo desabou. Tudo aquilo que a gente havia conquistado aí nos últimos 2 anos, a gente perdeu tudo, né? Perdemos os nossos investimentos, tivemos que devolver os carros, tivemos que devolver a casa e voltarmos lá para o início, para o nosso apartamento. E aquilo foi muito dolorido, né? Hoje eu percebo que ali o ego estava sendo quebrado. E é uma fase muito desafiadora. Os desafios não foram só financeiros, mas também eles são de todas as áreas. Os relacionamentos são abalados, as estruturas são abaladas, e o mais interessante é que no mesmo período em que tudo isso aconteceu, eu também decidi sair do meu trabalho, porque eu já estava há um bom tempo muito cansada, mas não sabia eu também que isso também era um movimento divino que estava acontecendo na minha vida, porque eu tinha muito a aprender. Que eu já comentei com vocês em outros vídeos sobre a Ivana fazedora, né? A enfermeira fazedora. E assim, dessa forma, eu não precisaria me expressar, porque essa era uma ferida que existia dentro de mim também. Bom, aquilo foi o início de um grande processo. É como se o processo começasse a se acelerar. E aí então eu mergulhei fundo nos conhecimentos sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre as leis universais que regem não só o mundo, mas também todos os universos, enfim. E eu comecei a me aprofundar. E eu queria sair daquela fase de apenas saber, conhecer intelectualmente. Eu gostaria agora de vivenciar essa comunhão com Deus na prática. E eu orava muito, pedindo que Deus me ajudasse para que eu pudesse orar. Eu orava de maneira intensa. Muitas vezes, muitas noites, chorei no meu travesseiro, na minha cama, pedindo que Deus se manifestasse em mim. E nada acontecia. Eu só recebia um silêncio profundo. Mas era interessante que em muitas das minhas orações ali, quando a gente conversa com Deus, com aquela revolta de que fosse diferente, né? Pedindo, Deus, fala comigo. Deus, onde você está? Eu não quero mais esse relacionamento de um Deus distante, de um Deus que está lá no alto do céu, sentado no seu trono. Eu quero um Deus íntimo, um Deus próximo de mim, um Deus que responde às minhas orações. E eu escrevia vários textos, inclusive, fazendo essas minhas orações, pedindo a presença de Deus. Eu era muito sincera. Mas houve um período muito longo de silêncio. Mas eu não sabia na época que Deus estava trabalhando em mim. Ele estava curando as minhas feridas, já iniciando esse processo, né? Liberando os traumas, curando as minhas feridas, começando a descascar essa cebola, começando a descascar esta velha identidade. E isso dá trabalho, porque o ego resiste, a mente resiste, você começa a ter sintomas, você começa a ter medos, e aí você então pensa em desistir, porque você só está vendo a bagunça acontecendo. É como numa reforma de uma casa, que você mora dentro dessa casa, e aí então você decide iniciar uma reforma. Você já pensou como que fica, né, a bagunça, e você morando dentro dessa casa? Pois é, era assim que eu me sentia. A reforma estava acontecendo em mim, eu morando em mim mesma, né? Eu não fui dar um passeio enquanto a reforma acontecia dentro de mim, porque a reforma era em mim. E aí então, os dias foram se passando, as coisas foram como se acalmando, e eu pensava assim, gente, mas quando é que eu vou ter esse relacionamento íntimo com Deus que eu tanto desejei por tanto tempo? O que é que está acontecendo? Deus, eu me perguntava, Deus, o que eu estou fazendo? Ou o que eu não estou fazendo? Por que você não me responde, Deus? E aí,
lá em agosto de 2024. As coisas estavam neutras, nada tinha mudado. Eu pensava, isso que está acontecendo não é nada, é coisa da minha cabeça, nada está acontecendo. E aí então, nesse mês de agosto de 2024, numa segunda-feira de manhã, eu comecei a passar mal, com sintomas de taquicardia, mal-estar, com aquela sensação de desmaio. Percebi que a minha pressão também não estava legal e eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E eu fiquei ali por alguns minutos, até uma hora, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Coloquei as pernas para cima e eu percebi que eu não melhorava. Então eu liguei para minha sogra e eu falei para ela, eu não estou passando bem, vem aqui. E ela veio e a gente foi para o hospital. E eu estava com taquicardia, né, com as pernas, com os pés e as mãos geladas, com a pressão alta, sem motivo aparente, sem entender o que estava acontecendo. Eles me fizeram um remedinho, né, para me acalmar, um diazepam, um soro, e falar, você tá nervosa, você passou por algum estresse, não é nada, e vai para casa. Enfim, eu vim para casa, mas aquilo não melhorou. Eu fiquei por muitos dias assim. E aí eu comecei a estudar profundamente o meu corpo, o que estava acontecendo. E aí eu percebi que eu estava com sintomas do climatério. E aí eu comecei a estudar tudo sobre o climatério, sobre como sair daquela situação que eu estava vivenciando. Mas uma coisa por detrás disso tudo era que eu tinha muito medo. E eu tive consciência disso só depois, não naquela hora. Então eu estou contando agora com a visão que eu tive depois. Eu percebi que ali tinha uma crença que precisava ser elevada, né, trazida à superfície para que ela fosse curada. E era uma crença que eu acho que todos nós como seres humanos temos, que é o medo da morte. Essa crença ela é enraizada em todos nós. Nós não aceitamos a morte, nós temos medo da morte porque nós fomos ensinados que a morte é o fim, né? Mesmo que muitas religiões acreditem de alguma forma diferente, mas ninguém quer morrer. E aí eu percebi que eu tinha que lidar com a morte naquele momento. Eu senti muito medo, literalmente, de morrer. Muito medo. Porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo, meu corpo estava completamente com todos os hormônios, tudo, os marcadores inflamatórios, todos alterados, assim, de repente. Então eu não compreendia tudo aquilo. E eu tive que buscar a Deus ainda mais profundamente. Foram muitas noites de choro, foram muitas noites lidando com aquela questão sozinha. E o interessante é que, olhando para trás hoje, eu vejo que Deus não me abandonou um minuto sequer naqueles dias. Eu também tive, claro, o apoio da minha família, mas ainda assim é você e Deus. Porque é só você que compreende o que você está sentindo. Ninguém mais pode vivenciar exatamente o que você está sentindo naquele momento. Passaram-se alguns meses, eu melhorei, os sintomas melhoraram, né? E aí os hormônios começaram a se equilibrar, enfim. E eu estava cada dia melhor. Mas, vez ou outra, vinha aquela sensação de tudo aquilo que eu tinha passado. E eu hoje olho para tudo com um significado. Eu não acho que nada que acontece na nossa vida é aleatório. E eu ficava me perguntando, mas Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, o que o Senhor quer comigo? O que você quer me mostrar com isso? Aí lembrava, né, que meu paizinho lá em 2010 havia falecido. E desde então eu tinha ainda muito mais medo da morte, porque eu havia passado com ele esse processo. E internalizei, provavelmente, muitas dores, muitos traumas relacionados a isso. E aí eu percebi que Deus estava, na verdade, continuando me transformando. E através deste processo que eu passei comigo mesma, eu percebi que eu fui me fortalecendo. Eu comecei a confiar em Deus. Eu comecei a ver Deus nos mínimos detalhes. Deus cuidando de cada parte de mim. E aí, quando foi lá para abril,
né? Mais ou menos aí uns 4, 5 meses depois do que eu passei, estava eu voltando do Pilates. Eu faço Pilates e o telefone tinha várias mensagens da minha mãezinha. E eu estranhei, porque ela não costuma mandar mensagem durante o dia, né? Normalmente é à noite. E eu já senti um frio na barriga. E aí eu liguei, dirigindo mesmo para ela. E a minha mãezinha estava sentada no sofá, tinha acabado de tomar banho, tinha acabado de chegar da cidade. E ela disse o seguinte para mim: Ivana, eu fiz um cateterismo e o médico quer conversar com você. Eu naquela hora é como se eu tivesse congelado. Eu quase precisei parar o carro, porque eu fiquei completamente sem ação. Porque eu vim acompanhando, conversando com a minha mãe, eu tinha acabado de voltar das férias de lá de janeiro e a gente não tinha nada a respeito, né, desse tipo de diagnóstico, né? E minha mãe é uma pessoa extremamente saudável, magra, come muito bem, enfim, cheia de saúde. E eu sou enfermeira da área da saúde, entendo bastante dessas coisas. E quando ela me falou isso, eu imaginei, deve ser algo grave, né? Porque o médico quer conversar com um dos seus filhos. Bom, eu desliguei o telefone, fui para casa completamente ainda em choque, sem saber o que fazer. E os sintomas físicos novamente vieram. Eu comecei a ter os mesmos sintomas de taquicardia, frio na barriga, né? Inclusive, o meu sistema digestivo travou. Enfim, você pode imaginar o que eu senti naquele momento. E aí, aquilo era sexta-feira e eu fiquei ali sábado, domingo, decidindo o que eu ia fazer. Então, na segunda-feira, eu fui para Goiás para poder me encontrar com a minha mãezinha e irmos até o médico e conversarmos e sabermos qual eram os próximos passos. E realmente era tudo aquilo que eu imaginava. Minha mãezinha estava com uma doença arterial crônica, né? Isso é, as artérias do coração estavam entupidas e não eram só uma, eram 3 grandes artérias ali do coração. O interessante é que ela não tinha os sintomas clássicos de alguém que tem doença arterial crônica ou infarto, coisa parecida. A única coisa que ela vinha se queixando, inclusive há muito tempo, era de queimação, esofagite. Olha que interessante. Só que como ela sempre falava, não, eu tomo determinado remédio, eu melhoro, então a gente nunca associou isso a um problema cardíaco, porque ela não tinha nenhum outro sintoma. Porém, esse sintoma estava piorando nos últimos meses, então todas as vezes que ela fazia esforço, ela sentia queimação. Mas na verdade essa queimação já era a angina, que nós chamamos de angina, né? Enfim, resumidamente foi isso que aconteceu. E eu, mais uma vez, comecei a me perguntar, meu Deus, o que tu queres comigo? Eu acabei de passar por um processo, um colapso físico, mental, emocional há alguns meses e agora eu vou passar por este processo agora com a minha mãezinha. E vem todos os medos que você possa imaginar, eu vou perder a minha mãe, enfim, foi uma luta interna muito grande, mas eu não tinha clareza que eu estou tendo, né, que eu tive depois do que aconteceu. Mas eu não tinha nenhuma outra opção a não ser confiar, a não ser acreditar que Deus tinha um plano, que Deus estava cuidando de tudo. Eu não tinha nenhuma outra opção. Mas o interessante é que eu pude também ver a mão de Deus a cada dia, cuidando, direcionando e guiando os nossos passos. Minha mãe passou pelo procedimento. Teve uma intercorrência muito grave durante o procedimento. Uma das artérias, na hora que vai passar o catéter para desobstruir, como eram placas ateromatosas, né, duras de cálcio, uma dessas artérias se rompeu durante o procedimento. E as chances de sobrevida eram quase nulas. Porém, Deus operou através das mãos do médico que estava ali fazendo o procedimento. E então a minha mãe sobreviveu. Porém, naquele dia, quando eu e meu irmão ali aguardando, né, a minha mãe sair da sala do procedimento, o médico já havia vindo conversar conosco a respeito do que tinha acontecido, eu me senti sem chão. Eu me senti completamente fora do controle.
Ali naquele instante eu percebi que a única opção que eu tinha era confiar em Deus, qualquer que fosse o resultado daquela situação. E eu sou da área da saúde, trabalhei por muitos anos no hospital, numa UTI, e ver a minha mãe sendo levada do setor onde ela fez o procedimento para a UTI, com aquele tubo na boca, com várias vias, com drogas vasoativas, né? São medicações para manter o coração batendo, são medicações para manter a pressão, e ver tudo aquilo, ela naquele leito, sedada, completamente pálida e sem vida, aquilo destruiu meu coração. E eu perguntava: Deus, o que está acontecendo? Deus, o que tu queres de mim? Mas eu não tinha mais o que fazer. Eu tinha apenas uma única opção: entregar, confiar. E foi isso que eu fiz. E a cada dia nós fomos vendo Deus operando um milagre na vida da minha mãe. Eu tive a presença de todos os nossos familiares mais importantes, a presença dos meus 2 irmãos, a minha tia, as minhas 2 tias, uma delas que mora nos Estados Unidos, a outra aqui em São Carlos, inclusive, todos estiveram presentes, dando apoio. Nós ficamos intercalando, né, todos os dias lá, as 2 semanas que ela passou na UTI, e a gente foi vendo dia a dia o milagre acontecendo na vida da minha mãe, e o milagre acontecendo não só na vida dela, mas também nas vidas de todos os envolvidos. As curas foram acontecendo, as liberações de ressentimentos, de mágoas foram se diluindo, e nós fomos percebendo ali um amor sendo restaurado, um amor sendo reconstruído. E foi lindo de presenciar cada dia daquele milagre. Aqui eu só estou contando a história resumidamente, mas muito resumidamente. Só para que você tenha um vislumbre daquilo que eu vivenciei. E então eu percebi que Deus estava mostrando para mim que Ele é o Deus que cuida de todas as coisas, que Ele é o Deus que restaura, que Ele é o Deus que inclusive ressuscita. Porque aos olhos humanos, a minha mãezinha não tinha a menor chance de sobrevida. Até mesmo o médico que realizou o procedimento, ele disse que não sabe como que isso poderia ter acontecido. A minha mãe, ela tem 80 anos, mas ele disse o seguinte, ela falou assim: eu nunca vi um paciente com tanta vontade de viver. E eu sabia que aquilo era verdade. E então, a cada dia, minha mãe foi sendo curada, foi sendo restaurada. Todos os dias nós tínhamos vitórias. Muitos dias eu chorei, muitos dias eu tive medo, porque eu sou humana, mas nós vencemos e a minha mãe venceu. E então eu comecei a confiar de uma maneira tão profunda em Deus. E eu comecei a dizer para o meu irmão, para a minha família, né? Meus irmãos não estavam com a mesma confiança que eu, e eu dizia: Deus não nos deu essa vitória pela metade. Deus nos deu essa vitória completa. A nossa mãe vai sair da UTI. A nossa mãe vai viver novamente. Nós não sabemos quanto mais tempo, mas ela vai viver com um coração novo. Meu irmão falava assim: agora a mamãe nunca mais vai poder sair de casa, agora ela vai ficar com os pés inchados. E eu falava assim: não, Deus deu a vitória completa para a nossa mãe. A nossa mãe, ela vai sair sem nenhum inchaço. A nossa mãe vai sair e vai viver novamente. E eu confiava nisso, porque era nítido o que tinha acontecido ali. Deus havia salvado a minha mãe da morte. E uma das lições que eu aprendi com tudo isso que aconteceu foi sobre o amor incondicional de Deus sobre nós. Deus estava mostrando para mim naquele ato, naquele momento, de que o amor de Deus é incondicional. Mesmo que no passado eu tenha perdido meu paizinho, Deus agora estava me mostrando que além dele ter por nós um amor incondicional, Ele estava me mostrando que não importa o diagnóstico humano, que não importa o que os homens dizem, a vontade de Deus é soberana sobre todas as coisas.
e eu tinha a maior prova na minha vida. Aquilo tudo que eu havia pedido meses antes para ter uma comunhão íntima com Deus estava acontecendo. Foram noites de muito choro, foram noites de muito desespero, mas ao mesmo tempo eu sentia uma presença muito intensa. Eu sentia Deus tão presente, no silêncio, no escuro do meu quarto. Eu estava na casa da minha mãe. E a cada instante eu pude perceber que Deus estava cuidando de nós. E eu aqui estou relatando esta história para vocês. E eu sinto no meu corpo os meus pelos se arrepiarem, porque o que eu vivenciei é muito grandioso. E eu sei que cada um de nós aqui gostaríamos de sentir essa presença, de sentir Deus operando e cuidando em cada um de nós, em cada um das nossas histórias. Mas eu posso dizer para você com toda a verdade que se você buscar com fé, se você buscar com toda a sinceridade do seu coração, Deus também vai se encontrar contigo. E a história não para por aí. A minha mãezinha teve alta. A minha mãezinha, no outro dia pós-alta, ela já foi para a cidade com a gente almoçar. E, depois de 2, 3 dias, nós viajamos 500 quilômetros e ela veio também. E ela ficou 2 semanas com meu irmão, depois ela veio e ficou comigo mais umas 4 semanas, depois ela foi para o outro filho, ficou mais 4 semanas e ela está lá. Voltou para o outro filho e está lá feliz, contente, aproveitando o seu netinho, aproveitando o seu filho. E ela também se pergunta: Deus, qual é o seu propósito para a minha vida? Por que o Senhor me permitiu que eu sobrevivesse? Ela também está buscando o seu propósito, mas eu sei qual foi o propósito de Deus para nós. Deus nos deu essa oportunidade para que nós nos curássemos, para que as feridas que um dia foram criadas por algum motivo, elas fossem curadas e o nosso amor fosse novamente renascido entre nós. E a história não para por aí. Depois de quase 60 dias lá cuidando da minha mãezinha, eu vim embora para casa. E eu estava com todas essas informações para serem assimiladas, para serem integradas, para serem compreendidas, e eu passei um mês de muito cansaço. Era um cansaço não só físico, mas era um cansaço também emocional, porque eu comecei a integrar tudo a minha história desde 2018 até este ponto aqui, até este ponto em que aconteceu tudo isso, e eu comecei a encaixar as peças do quebra-cabeça da minha história. Foi muito interessante, foi muito intenso, e as curas não pararam por aí. Várias novas feridas foram sendo reveladas e eu fui fazendo processos, eu fui fazendo orações, eu fui fazendo terapia e eu percebi que o processo havia se acelerado do meu despertar, do meu autoconhecimento, da minha cura, e eu percebi que Deus estava me dizendo: para eu te levar para o próximo nível, você precisa ser refeita, minha filha. Para eu te levar para o próximo nível, você precisa ser reconstruída. Muitas vezes nós achamos que para termos aquilo que desejamos, nós podemos ter o mesmo nível de consciência que nós temos, e isso não é possível. Nós precisamos ser transformados. Einstein disse que quando nós queremos resolver um problema, nós não podemos resolver esse problema do mesmo nível de consciência que ele foi criado. Então era isso que Deus estava fazendo na minha vida. E esses meus vídeos, eles são inclusive fruto desta cura. E eu estou aqui dizendo isso para vocês com o coração aberto, porque não estava nos meus planos fazer vídeos, não estava nos meus planos falar sobre a minha vida pessoal. Eu estou fazendo isso porque eu fui curada. A ferida da autoexpressão, ela foi curada. E eu começo, então, a fazer vídeos há algumas semanas atrás, apenas com uma intuição que eu recebi de Deus. E ele disse o seguinte: vai lá e começa a gravar vídeos. Eu nem sei aonde que isso vai dar,
Mas esse vídeo aqui é somente a prova de que eu fui transformada, eu fui curada e hoje eu estou aqui compartilhando com vocês a minha história para que você se sinta animado, para que você se sinta encorajado a também fazer o seu movimento. A história é individual. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua jornada. E eu estou compartilhando aqui com você para que você entenda que Deus não esqueceu de você. Que todos nós somos filhos amados de Deus. Que Deus tem sim um propósito individual para cada um de nós. Não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, não importa de onde você veio. Deus tem um propósito para a sua vida, assim como Ele tem para a minha vida. Então eu quero que com este meu relato você possa se sentir acolhido agora, que você possa se sentir abraçado agora, na certeza de que Deus não esqueceu de você. Se você está passando por uma situação desafiadora hoje, se você está sem uma casa, sem um teto, sem dinheiro para comprar uma comida, se você está com alguém doente, não importa a situação, Deus cuida de todos nós e Ele vai cuidar de você também.